Eu, por alegria, consegui participar de algumas dessas palestras e posso dar testemunho de que foram boas palestras e que ajudaram também a ampliar a minha visão sobre as religiões que ali foram apresentadas, suas visões, suas ideias. Mas a Pazuni não faz um trabalho só para dentro da universidade. Por exemplo, um ciclo de palestras como esse do ano passado e futuros ciclos de palestras ou outras atividades, as pessoas da sociedade em geral podem participar, são convidadas, e como elas ficam sabendo desses programas? A gente teve um apoio muito grande da própria instituição nesse projeto que foi o ciclo. Então, toda a estrutura de comunicação da universidade, a assessoria, nos mantiveram em contato com a comunidade. O evento foi gratuito, é aberto a qualquer interessado. Então, reuniu comunidade acadêmica, mas também a comunidade local a participar de todas as palestras. E foi um momento de partilha, né? Um momento de agregar todos. As próprias rádios comunitárias se ofereceram também com um apoio. A gente também tem a articulação nas mídias, nas diversas mídias, seja por internet ou por qualquer outro meio. Então, foi uma reunião de esforços e que deram um resultado positivo. Claro, tu não estás ali sozinha trabalhando nesse projeto Pazuni. Poderias colocar para nós um pouco quem são essas pessoas, com quem vocês têm contato? Sei que a Pazuni também tem uma rede de diálogo e de contato. Seria interessante a gente saber como a Pazuni se articula aqui na região, no estado e até no país e no mundo. Às vezes a gente se sente motivado, mas também com o peso da responsabilidade que isso nos coloca. A Pazuni na Univates em si, que é o lugar do Vale do Taquari onde a gente tem maior concentração, porque muitos estudantes frequentam esse espaço e foi a instituição que nos deu apoio desde o início. A gente tem variadas áreas, né, representadas. Tem as áreas humanas, a própria comunicação, com representantes de jornalismo, o pessoal também da área das exatas. Então, são uma diversidade de ciências e que tem dado certo, né? A gente tem procurado um diálogo bem legal. Fora o contexto do Vale do Taquari, a gente tem contato com a ESTE, que também é a Faculdade Luterana de Teologia, e eles nos ajudam também a articular aqui no Sul a Rede Ecumênica da Juventude, que é um espaço que foi uma iniciativa do Fórum Ecumênico do Brasil há alguns anos e articula a juventude de todo o contexto do país. Então, a gente se reúne por regiões e de cada região tem uma certa peculiaridade em sua representação e ali se concentra um espaço de promoção de direitos. Promoção de direitos frente à construção de políticas públicas para a juventude. Fora isso, a gente também tem um desafio de articular a Fundação Universal dos Estudantes Cristãos na América Latina e no Caribe, que é a FUMEC, e que isso nos possibilita contatos com diferentes juventudes dos países vizinhos, né, e do Caribe mais distante. Então, diferentes realidades concentradas, mas também que refletem o pensamento desses universitários em seus países. Que a gente percebe que o ecumenismo que sopra dentro da Pazuni tem como princípio essa solidariedade, esse olhar para o ser humano, suas dificuldades e a busca por soluções, por superação dessas dificuldades. Me parece que se todos olharmos para o ser humano e as suas necessidades, vamos ver que temos muitos pontos em comum, muitas forças que nós podemos juntar para colaborar na superação e na promoção de uma vida boa e agradável, porque é isso que Jesus veio trazer, né? Vim para que todos tenham vida e vida abundante. Uma das primeiras questões que fica a todo participante que entrar, né, é a questão quanto à vontade de querer fazer algo, mas ao mesmo tempo os conflitos de tempo e as próprias questões de agenda de um acadêmico, né, nessa
nessa etapa da vida, de poder oferecer alguma ajuda. E na dinâmica da Pazuni, a gente vê que isso é possível, aliar tempo, aliar vontade, né? E à medida do possível, né? À medida da capacidade de cada um, poder ajudar com qualquer recurso possível. Muitas coisas parecem muito grandes, né, de serem feitas, mudança de mundo parece até meio assustador e distante da possibilidade, mas como com medidas simples a gente pode concretizar algumas metas, alguns objetivos em comuns. É um trabalho de formiga, mas muito importante e necessário. E a gente pode colaborar com aquilo que a gente tem como dom, como pessoa, mas também como instituição, como igrejas, mas sempre abertas para o diálogo e para a conversa. Acho que isso é muito positivo dentro do ecumenismo, essa abertura para o diálogo, para a conversa, num respeito mútuo por posições, ideias que as pessoas têm, mas valorizando especialmente aquilo que une, não aquilo que afasta, não é? Certo, e essa é uma grande questão a ser colocada, a capacidade de conversar, mas também de ouvir, né? De ouvir o outro e de perceber nessa diferença a capacidade de alguma mudança. Muitas vezes as coisas elas rumam para outro lado e muitas vezes retrocedem porque as pessoas não conseguem escutar ou não conseguem perceber que pode existir uma outra verdade além daquela que a pessoa tem, né, que a pessoa acredita. Então, como reunir diferentes nesse espaço e fazer desse espaço algo saudável, algo produtivo. Jesus foi alguém que ensinou as pessoas a olharem para além do muro das suas próprias casas. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eduarda, eu te pergunto, quais são os planos da Pazuni para 2014? A Pazuni ela começa agora, já no primeiro semestre, com uma grande iniciativa, que é a Semana Internacional das Humanidades. A gente tem como temática central direitos humanos, práticas e desafios. Então, vão ser abordagens sobre as iniciativas e articulação em prol dos direitos humanos na América Latina e no Brasil. América Latina e Caribe, então com convidados que vão abordar questões acerca dos processos de abertura da ditadura no Brasil, outras questões acerca do universalismo versus o culturalismo, né? Quando os direitos universais entram em conflito com as questões culturais, então muito ligadas às questões do Oriente. Pessoas que vão vir falar sobre essa abordagem, também questões específicas de como ocorre, né? Uma outra abordagem a partir de alguns países específicos da nossa América Latina e também do Caribe, como ocorrem os direitos humanos a partir de Cuba, a partir da Colômbia, questões pontuais dessas duas realidades. E também falar um pouquinho da promoção de direitos da juventude em específico, como o jovem ele é visto hoje no Brasil e o que fala, né, a respeito do governo e das agências internacionais. Certamente nós vamos ouvir falar da Pazuni, nós vamos poder ver também nos órgãos de comunicação, na mídia, dos programas, e as pessoas que nos veem hoje, desde já, sintam-se convidadas para participarem, então, dos programas da Pazuni. Também os estudantes que estão chegando agora, universitários, isso, também podem procurar a Pazuni na Univates. Eu agradeço, Eduarda, a sua presença, as suas palavras aqui no programa e deixo um espaço para deixar uma mensagem. Não só eu, mas represento aqui um grupo, então também agradeço o espaço oferecido para essa fala, para a participação no programa, e não tenho muito o que dizer, né? Eu acho que todos temos uma motivação por querer algo ou ser útil a alguma coisa, né? E que cada um possa ter um objetivo de vida, uma perspectiva saudável, que reflita mesmo a felicidade, busca pela felicidade. Para alguns, a busca da felicidade pela justiça se transmite em oferecer algo também ao próximo, né? Mas que cada um siga, né, da melhor forma possível, e se quiser, né, fazer parte das nossas iniciativas, sempre há o que fazer, sempre tem serviço, então esteja muito à vontade para abraçar a causa e o trabalho. Muito obrigado pelo convite. Obrigada.
Oikos foi a palavra que nós ouvimos hoje na entrevista com a Eduarda Scherer. Oikos em grego significa casa. É dessa palavra casa, em grego, oikos, que vem a palavra oikumene, ecumenismo. Todos nós sabemos que numa casa vivem várias pessoas de idades diferentes, às vezes até de famílias diferentes. Vivem pessoas que inclusive ajudam na casa como trabalhadores e trabalhadoras. Assim era no passado, assim também é agora. Saber conviver com as diferenças, respeitando uns aos outros. Não só isso, não só respeitando, mas também crescendo no diálogo uns com os outros. Este é o objetivo do ecumenismo. Existe o ecumenismo entre as religiões cristãs, entre instituições, entre igrejas e comissões que se reúnem para dialogar sobre uma determinada questão da fé. Mas também existe o ecumenismo que vai além dos muros cristãos. Quando a gente olha por cima do muro, enxerga pessoas com tradições e culturas muito diferentes, inclusive com religiões e fé muito diferente da nossa. É preciso respeito, é preciso consideração, é preciso que a gente tenha abertura para o diálogo. Mas a abertura para o diálogo também exige que todos nós sejamos bem conscientes daquilo que nós cremos. Porque nós temos que ir para o diálogo, para a conversa com as outras pessoas de tradições religiosas diferentes, sem medo, sem receio, convencido do que a gente crê, mas também sabendo que do outro lado existe uma pessoa convencida da sua fé, que também fez as suas experiências com Deus. O diálogo, a conversa é muito importante. Jesus Cristo foi alguém que nos ensinou a dialogar, a conversar com as pessoas diferentes. Ele teve contato com pessoas de várias tradições e culturas e soube colocar a sua posição, soube levar as suas ideias, mas também soube respeitar profundamente a pessoa que ele encontrava pelo caminho. Em certa oportunidade, Jesus inclusive orou pelos seus discípulos, pelos seus seguidores. E nós sabemos que entre os discípulos de Jesus já havia muitas diferenças. Nem todos pensavam igual. Em uma de suas orações, Jesus Cristo pediu a Deus assim, no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus pede por união dos seus discípulos. Pede a Deus para que Ele trabalhe, para que os seus discípulos sejam um. São muitos, mas pede para que
sejam um. No testemunho, naquilo que levam de mensagem adiante. Meu amigo, minha amiga do programa Castelo Forte. Convido você, convido a sua família para que participem desta caminhada ecumênica, para que experimentem, para que trilhem um pouco daquilo que é o diálogo, a conversa, o contato, o respeito com o diferente, com as pessoas que pensam e agem diferente. Entre em diálogo, mas um diálogo que leva ao crescimento. Porque é assim que Jesus também espera dos seus discípulos, que não tenham medo, que não tenham receio do contato com o diferente, mas que estejam convencidos da sua fé, tão convencidos de que são capazes de abrir a porta, sair de casa, encontrar o outro, abraçar o outro que às vezes é tão diferente, até o inimigo, como diz Jesus. Amai-vos uns aos outros, também os inimigos, para que vocês possam crescer juntos e possamos assim ter um mundo mais feliz e mais irmão. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, venha sobre a sua família. Amém.